Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional Alto Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos na lição 12, que diz como título, Meu Tempo Diário com a Bíblia. Mas antes de nós começarmos esse estudo através das redes sociais, nós vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, grandioso Deus, eterno Pai Celestial, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos por mais um dia de vida. Agradecemos pela tua graça, tua misericórdia, o teu amor e o teu perdão. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Agora eu te peço perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Tenha misericórdia de nossas vidas, purifica-nos, Senhor, de todo o mal e abençoe neste momento para que possamos compreender a tua palavra. Por isso nós pedimos a ajuda do teu Santo Espírito para fazermos entender aquilo que tu queres que nós aprendemos. Seja conosco, ilumina nossa mente, o nosso coração. É que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início e nós temos como texto básico lá em Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Então vamos lá para o Deuteronômio, versículos 6 e 7. O que diz lá em Deuteronômio, versículos 6 e 7, do capítulo 6? Diz o seguinte: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho e deitando e levantando. E agora nós temos o versículo-chave, que é o Salmo 119. Vamos lá para o Salmo 119. E versículo 97. Então vamos lá. 119, versículo 97. Diz o seguinte: Quanto amo a tua lei, nela medito o dia todo. Tá? Então isso aí é meu tempo diário com a Bíblia, essa questão. Qual é o alvo da lição? O alvo da lição é incentivar o estudo constante e cuidadoso das Escrituras Sagradas, encorajando o crente a estabelecer sua hora devocional e resgatar a prática do culto doméstico. Porque nós precisamos fazer o culto doméstico e meditar a cada dia na palavra de Deus e praticar aquilo que está escrito. E que o aluno será capaz de fazer? De saber reconhecer a prática devocional pessoal em família é preciosa. E sentir, ansiar pelo momento devocional. E agir, esforçar-se para manter a agenda e praticar o momento devocional. Então, nós vamos dar início à nossa leitura, agora, segundo o autor, que diz que certa vez o grande pregador Jonathan Edwards disse em relação à Bíblia, numa de suas famosas mensagens, diz o seguinte, entre aspas: Este livro te afastará do pecado, ou do pecado te afastará deste livro. Fecha aspas. Era verdade quando foi dito. Ainda é verdade nos nossos dias. Ou nós vivemos a palavra, estamos em nos conformando à imagem de Cristo, ou estamos no mundo, tomando a sua forma, conforme Romanos 12, 2. A Bíblia é o livro mais vendido e citado em ocasiões especiais, e é levado a igrejas, mas não é estudado. Muitos acham que a Bíblia não é relevante para a sua vida. Ela não se enquadra à situação do seu dia a dia. É um livro superado. Para outros, a Bíblia foi escrita para pregadores e não para leigos. Outros não têm tempo de lê-la. Há ainda aqueles que consideram o estudo bíblico infantônio.
quer dizer, infantônio, é cansativo, né? Entendeu? Então, mas não é. Na verdade, a gente precisa ler a Bíblia, e como já se falou, o autor fala, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo inteiro. Quer dizer, não é à toa, que ela é a palavra de Deus. Então, é o mais lido, entendeu? Embora eu acredito até que nós, e cristãos, no mundo inteiro, talvez não sejamos a maioria, né? Daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que são tementes a Deus, mas mesmo assim há muitos que lê e têm a Bíblia, ou muitos também que têm a Bíblia e não lê, mas na verdade é o então livro mais vendido em todo o mundo. Bom, temos como aplicação você ler e estudar a Bíblia diariamente, ou faz parte da maioria das pessoas que não tem tempo nem interesse pelo estudo bíblico. Está perguntando se você é a maioria das pessoas que não tem tempo nem interesse pelo estudo bíblico. E qual avaliar o seu hábito de leitura da Bíblia, né? Então, a gente tem que tirar um tempinho. Há um exemplo da Igreja Mãe que deu um folheto, né, explicando como deve se ler a Bíblia o ano inteiro. E ali ele fala de pessoas que podem ler 4 capítulos por dia, que vai chegar até o final do ano lendo toda a Bíblia. Já tem outros que dizem que não pode ler, no caso, os 4 capítulos, mas que bom que leia alguma coisa, ou pelo menos tenta ler o Novo Testamento, que é uma coisa mais atual, que é a era de Cristo, né? A nova aliança. Mas o importante é ler, e não só ler, mas meditar naquilo que está escrito e também praticar o que está escrito, porque a Bíblia nos ensina como nós devemos andar. O estudo da Bíblia é obrigatório para o crente, pois as escrituras são essenciais para, primeiro, o crescimento espiritual. Está lá em 1 Pedro 2, versículo 2. Segundo, a sua maturalidade espiritual. Tá? O homem só fica maturo espiritualmente depois se ele tem essa prática de ler a Bíblia, ter o conhecimento da palavra de Deus. Isso está lá em Hebreus 5, versículo 11 ao 14. E no terceiro, a sua eficácia espiritual. Ela está em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Agora temos aí, o autor coloca, marca alternativa que se aplica à sua realidade. Aí diz assim, você lê a Bíblia? É como se fosse uma pergunta, porque tem 4 lugares aí para marcar um X, ou algum ponto, alguma coisa. Então, o primeiro, tá? A pergunta é, você lê a Bíblia? E tem diariamente, de vez em quando, raramente ou nunca. Então, cada um vai se responder daquilo. Eu, graças a Deus, eu estou lendo a Bíblia diariamente. Foi um propósito que eu fiz para esse ano, de 2025, diariamente ler a Bíblia. E eu estou lendo, só que eu não estou lendo 4 capítulos. Eu confesso que eu estou lendo um capítulo por cada dia. E eu não estou lendo do começo da Bíblia, que é o Gênesis. Eu estou lendo do Novo Testamento. Como hoje já é praticamente o dia 3, o dia 2, melhor dizendo, então o que acontece? Eu já estou lá em Marcos, tá? Porque Mateus tem 28 capítulos, então eu alcancei que o mês teve 31 dias, eu já estou lá em Marcos. E a segunda pergunta aqui, que cada um responde, se você não a lê, né, e por quê? Aí tem a resposta. Ela não é relevante para você? Será que é isso? Tem dúvida quanto à sua veracidade? Quer dizer, tem dúvida de saber se aquilo que está escrito é verdade? Ela é difícil e confusa e não tem tempo. Qual é a sua realidade, né? Então, isso é se você não lê. Aí, terceira, quanto você lê a Bíblia, você utiliza o quê? 5 minutos, 15 minutos, meia hora ou 1 hora, né? É bem verdade que
para quem trabalha ou mesmo estuda, embora agora, enquanto assiste férias, ler às vezes 1 hora é difícil, mas você pode ler em 15 minutos ou meia hora, você pode até ler 4 capítulos, dependendo, né, do capítulo, e você pode, se for ler um capítulo, dependendo do capítulo, também tem 5 minutos. Então, isso vai de cada um e cada dia, né? A quarta é, se todos na sua igreja tivessem o mesmo interesse que você tem pela Bíblia, a sua igreja seria o quê? Espiritual, carnal, fraco ou forte. Então, olha só, se todos na sua igreja tivessem o mesmo interesse que você tem pela Bíblia, a sua igreja seria, eu posso dizer, com toda a minha franqueza, seria espiritual. Porque eu estou lendo, como eu já falei, a Bíblia todos os dias. E eu não apenas leio, mas eu procuro meditar e praticar aquilo que está escrito. Então, o que acontece? Agora, se eu não leio a Bíblia, a minha igreja, entendeu? Se todos fizerem o que eu faço, vai ser carnal, não vai viver no Espírito. E vai ser uma igreja fraca. Então, para ser uma igreja espiritual ou uma igreja forte, aí até pode ser tuas perguntas, tuas respostas, melhor dizendo. Porque se todos da sua igreja tivessem o mesmo interesse que você tem pela Bíblia, a sua igreja seria o quê? A minha seria espiritual e forte, porque eu procuro ler e, como já falei, meditar e também praticar aquilo que está escrito, aquilo que a Bíblia ensina. E vamos lá, a Bíblia, o livro é para a minha vida. Isto está lá em Salmos 119, 97, como nós já lemos, né? Que seria o versículo-chave, que diz, para o crente, entre aspas, atefocional, ou fecha aspas, ou abre aspas, hora tranquila, fecha aspas, ou hora silenciosa, fecha aspas, ou momento com Deus, fecha aspas. É a parte mais importante do dia. Não importa o nome que se dá. Esse período que se passa a sós com o Senhor, orando e meditando na palavra, o importante é que o crente separe um tempo diário para estar com o Mestre. Agora, uma coisa importante, sempre que nós formos ler a Bíblia, tá? Eu falo isso de experiência própria, eu há tempo atrás, quando ia pegar uma Bíblia para ler, eu muitas vezes não orava, para que Deus tenha discernimento, compreensão da palavra. Mas hoje eu faço isso. Eu tenho feito durante esse mês de janeiro e vou continuar até o final do ano. Então é importante que você ore a Deus e pede a Ele a atuação do Espírito Santo na sua vida para fazer compreender a palavra do Senhor. Porque muitas vezes nós não entendemos e nós às vezes não interpretamos aquilo que Deus quer que a gente aprenda. E por isso a gente tem que pedir oração e Deus com certeza irá nos orientar e nos fazer compreender. Porque o objetivo maior de Deus é que nós santificamos, é que nós crescemos espiritualmente, é que sermos fortes espiritualmente, que possamos ser uma igreja viva, uma igreja espiritual, uma igreja forte. Então, isso Deus vai nos ajudar e vai nos abençoar quando nós orarmos, antes de orar e até mesmo após lermos, agradecer a Deus pela palavra, que é também muito importante, né? A leitura diária da Bíblia está para a vida espiritual, como o alimento diário está para a vida física. Assim como o corpo precisa de alimentação para se manter o nível certo de energia, a alma precisa de regularmente da palavra para a reposição das energias espirituais. Isso está lá em Isaías 55, versículos 2 e 3. E também em Jeremias 15, versículo 16 e Mateus 4, versículo 4. Pedro, na sua primeira carta, faz uso dessa figura, lá em 1 Pedro 2, versículo 2. E descreve a atitude do recém-nascido, que com alvidez procura o seio da mãe para receber o leite que lhe proporcionará o desenvolvimento físico. Essa deve ser a atitude do crente, diz Pedro, com relação a essa escritura.
ele tem que desejar ardentemente, tem que ansiar o leite espiritual, a palavra de Deus, para o seu desenvolvimento espiritual, não para o crescimento fora da palavra. O sábio Salomão recomenda que busquemos conhecer a Deus como quem busca um tesouro escondido. Está lá em Provérbios 2, versículo 4 e 5. Deus deve ter exigido que o seu povo, lá no deserto, recolhesse o maná diariamente, para que aprendesse a buscar seu alimento a cada dia após dia. Temos outra aplicação aqui na revista. A aplicação fala: a Bíblia é o nosso maná, o pão que desceu do céu, precisamos buscá-lo a cada dia e dia após dia. Existem regras precisas que, obedecidas, nos auxilia muito na prática do estudo bíblico. São elas: primeiro, um tempo e um lugar habitual. É preciso que tenha uma hora certa e um ambiente adequado para dedicá-lo ao Senhor. A escolha do horário vazio, de acordo com as circunstâncias de cada pessoa, mas o tempo escolhido deve, letra A, ocupar prioridade sobre qualquer outro programa. Eu procuro ler a Bíblia na parte da manhã. Entendeu? Normalmente a parte da manhã, logo após eu acordo, aí eu venho ler a Bíblia. Agora vamos lá. Letra B. Ser tempo conveniente. Manhã. Já está dizendo pela manhã. Pode ser pela manhã, aliás. No Salmo 5, versículo 3. Ou à tarde, Salmo 141, versículo 2. Ou à noite, Lucas 6, versículo 2. Letra C. Ser o mais silencioso e tranquilo possível. Lucas 5, versículo 16. Quer dizer, um lugar tranquilo, silencioso, no qual você pode prestar atenção e meditar na palavra de Deus. Não dá para ler a palavra de Deus escutando música ou com barulho. Tem que ser num local silencioso, que você possa ler e meditar. Letra D. Ser fielmente observado diariamente. Então, em Deuteronômio 17 e 20, o Salmo 119, versículo 16. Quer dizer, tem que ser diariamente. Tá? Não pode ser, eu vou ler hoje, amanhã eu não leio, depois eu leio e não leio. Não, tem que ser diariamente. Até para virar um costume, entendeu? Um costume, porque aí a pessoa acaba se acostumando. É a mesma coisa aquela pessoa que passa a acordar tipo 5 horas da manhã. Mesmo às vezes no sábado e domingo ela acorda. Ela às vezes, como não tem que trabalhar ou não tem compromisso muito cedo, ela acaba dormindo de novo. Mas ela já tem o hábito de acordar, inclusive sem despertar, sem celular tocando, e assim vai. Porque é o costume. A mesma coisa com a palavra de Deus. Se você ler diariamente, não deixar falhar nenhum dia, você vai acabar acostumando, e se você fizer isso durante um ano, no outro ano vai ser automático. Você já vai ler todos os dias, sem até perceber, correto? Tudo é o costume. Agora, a outra aplicação. Jesus abriu um espaço na sua segunda agenda para estar com o Pai, conforme Mateus 14, 23, e Marcos 1, versículo 35, e Lucas 5, versículo 16. Se ele que é o próprio Deus, agir assim, não será prudente fazermos o mesmo? Entendeu? Quer dizer, Jesus, ele abria espaço para orar. Entendeu? Ele orava muito até. Entendeu? Ele estava sempre falando com o Pai. E é o que nós devemos fazer também. Agora, número 2, uma Bíblia aberta. Deus fala conosco por meio da Bíblia. Aliás, isso eu tenho uma experiência que Deus já diversas vezes falou comigo através da sua palavra, a própria Bíblia. O tempo devocional deve ser iniciado com oração, pedindo auxílio dele na compreensão. Foi o que eu já falei. Na sua palavra. Entre aspas, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Fecha aspas. Está lá em Salmo 119, versículo 18. Isso é a Bíblia NVI. O evangelista João diz que o Espírito Santo, o Consolador, é quem nos ensinará, nos fará lembrar dos ensinamentos da Bíblia. Então, olha só. O que eu falei? O importante é não só ler
e meditar e até praticar. Mas antes disso, orar pedindo a Deus para que tá a compreensão da sua palavra. Entendeu? Então, lá o salmista já falava isso, né? Ele já orava a Deus, que isso era uma oração, que ele falava, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E o evangelista João diz que o Espírito Santo, o Consolador, é quem nos ensinará e nos lembrará do ensinamento. Na verdade, o Espírito Santo que faz nos lembrar. Então, deve-se dar preferência à profundidade em vez da quantidade, porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e regra e mais regra. Um pouco aqui e um pouco ali. Isaías 28, versículo 10. Tá? Então, não fica assim, muitas vezes preocupado em ler muitos capítulos. Porque às vezes quando a pessoa quer ler muito capítulo, ela acaba não prestando atenção naquilo que lê. Porque aí é melhor, às vezes, ler um capítulo ou dois, no máximo 4, já que a ideia é para ler a Bíblia um ano inteiro, e lendo 4 capítulos, né? Então, no máximo 4. Ah, mas eu queria ler a mais. Sim, mas é bom você medita naquele. Se possível, se tem tempo, leia 2 vezes aqueles 4 capítulos, entendeu? Assim você vai fixar mais aquilo que leu, né? Vai compreender melhor. Outra aplicação. A Bíblia aberta sobre o móvel não tem nenhum poder. Ela pode ser útil quanto lida, observada, interpretada e aplicada. Muitas vezes usa a Bíblia como moleto. As pessoas abrem, eu já vi, pessoas ficam a Bíblia aberta dentro de casa, principalmente no Salmo 91 ou no Salmo 23, e outros que botam no carro a Bíblia aberta, tá? Eu não sei se é para o ladrão ou alguém olhar e ver que é uma pessoa temente a Deus, um servo, um cristão, mas ou serve como amuleto. Na verdade, a Bíblia é para ser lida, é para ser observada, interpretada e aplicada. Não é para servir só como é. Porque não adianta ter uma Bíblia aberta dentro de casa, uma Bíblia aberta no carro e a pessoa não lê. Entendeu? Que esteja aberta também, tá? Não sou contra, eu acho que nem posso ser, cada um faz o que quiser. Mas o detalhe é que a Bíblia tem que ser aberta, mas tem que ser lida. Número 3. Um coração pronto para ouvir. A atitude de ouvir a voz de Deus é a mais nobre de todas as atitudes que alguém possa se colocar, conforme Salmos 85, versículo 8, e Isaías 55, versículo 10. É muito importante ouvir a palavra de Deus, entendeu? É uma atitude que a pessoa leva ao conhecimento, leva à vontade, à direção de Deus, porque na Bíblia está escrito tudo aquilo que podemos tomar as nossas decisões. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque não pedimos a Deus em oração ou através da sua palavra. E aí tomamos decisões erradas e aí não acontece. Ou acontece uma coisa que a gente precipitada toma uma decisão errada. E a gente vê que lá em Romanos 12, 2, fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é importante, quando nós orarmos, pedir que seja feita a vontade de Deus. Embora aquilo que nós queremos, a gente pode até pedir, mas que seja em primeiro lugar a vontade de Deus, porque ela é boa e agradável e perfeita. E isso aí a gente vai entregar essa vontade de Deus a Deus e Ele vai suprir as nossas necessidades. Se não for da vontade dele, Ele vai nos mostrar, porque Ele tem outra bênção, vamos dizer assim, para nós. Então vamos lá. Na parábola do semeador, Jesus mostra como as pessoas ouvem e recebem a palavra de Deus. Isso está lá em Mateus 13, versículos 18 e 23. Há ouvidos não receptivos à palavra. Outros ouvem, mas não se deixam criar raízes.
Há aqueles que ouvem também outras vozes e sufocam a voz de Deus. Há ouvidos que ouvem e compreendem os mandamentos do Senhor. Há recompensa para aqueles que ouvem a voz do Senhor, conforme Provérbios 8, versículo 34 e 35, João 10, versículo 3 a 5, e diz, entre aspas, a fé vem pelo ouvir. Fecha aspas, diz Paulo em Romanos 10, 17. É pelo ouvir a palavra de Deus que é salvo. E a fé vem pelo ouvir, com certeza. E através da fé é que todos sejam salvos. Como ainda anda a capacidade de ouvir? É uma pergunta nessa aplicação. Pode ser a verdade, o leitor nessa vez, o escritor, melhor dizendo, né, o leitor-escritor, ele botou bastante aplicação nessa lição. Vamos lá, essa aplicação diz, como anda a sua capacidade de ouvir? Está perguntando. Jesus nos lembra que não basta ter ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Devemos ouvir como ovelhas que conhecem a voz de seu pastor, reconhece de imediato. A voz de um estranho, você é capaz de reconhecer um ensino falso? Né? Às vezes a gente dá a voz a um estranho e às vezes não tem capacidade de reconhecer se aquilo é falso ou não. Agora, a gente quando ora e lê a palavra de Deus, a gente com certeza, Deus vai nos dar sabedoria e discernimento, e a palavra de Deus é a verdade. Não há mentira na palavra de Deus, porque Deus não mente. Deus não é homem para mentir. Então a palavra é verdadeira. E tudo que está na Bíblia já se cumpriu as profecias, e o que não se cumpriu irá cumprir-se, porque tudo não, como a palavra de Deus diz, tudo poderá acontecer, mas a palavra de Deus não passará. Ela será cumprida tudo aquilo que está determinado pela palavra. Então vamos lá, número 4. Um coração pronto para obedecer. Só ouvir não é o suficiente. Tiago recomenda que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Vamos Tiago 1, 22, 25. Ele fala, entre aspas, porque esta tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Fecha aspas. Está lá em Esdras 7, versículo 10. Para ser estudante da Bíblia, é preciso ter como objetivo conhecê-lo e praticá-lo. O maior conhecimento das Escrituras só terá valor se levar o crente à prática, conforme Salmo 119, versículo 4, 11. Vamos lá, outra aplicação. Devemos não somente ler, mas sobretudo viver a palavra. Precisamos aplicar aquilo que aprendemos nas Escrituras. Agora, número 2, aí é o carisma romano. Tem o título, a Bíblia, o livro para o meu lar. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Neste texto, o israelita é visto junto à sua família, com os mandamentos de Deus em seu coração, e sendo colocados no coração de seus filhos a cada dia. Que maravilhoso quadro! A palavra de Deus contida no coração dos pais e sendo transmitida aos filhos, no seio da família. A Bíblia sendo norma de vida para cada um e para todos os dias, o dia todo. Era assim que deveria viver o povo de Deus. A Bíblia é o livro da família, é o livro do lar. Infelizmente, ficou muito para trás o tempo que a família se reunia diariamente para a leitura da Bíblia e para a oração. O culto doméstico fazia parte das atividades diárias da família. Pais e filhos se reuniam no café da manhã e nas horas das refeições, ou à noite antes de dormir, para juntos receber os ensinamentos de Deus. O estudo da Bíblia em família constitui a ocasião certa para a edificação espiritual aos seus membros e para fortalecimento dos laços familiares. Ele contribui de modo decisivo para uma sólida formação moral e espiritual de cada membro da família. O ritmo acelerado da vida de hoje, os entretenimentos, infelizmente, interferem na comunicação entre os membros da família e muito mais na realização do culto doméstico.
Entretanto, a Bíblia não mudou. Ela continua sendo o livro do lar. Hoje, mais do que nunca, quando os lares enfrentam grandes conflitos, a Bíblia precisa estar presente como fator de ensino, de repreensão, de correção, conforme 2 Timóteo 3, versículo 16. Não podemos afirmar que o culto doméstico resolverá todos os problemas do lar, mas podemos afirmar que toda certeza que quando a família se reúne para estudar a palavra, todos receberão bênçãos sem medida. Deus chamou o varão, o chefe da casa, para os seus sacerdotes da família. Esse sacerdócio tem 2 funções: apresentar Deus aos filhos por meio da palavra e apresentar os filhos a Deus por meio da oração. E a melhor ocasião para fazer isto é no culto doméstico. E Deus deu ao homem, o cabeça do lar, essa missão. 1 Coríntios 11, versículo 3 e Efésios 5, versículo 23. Por mais inseguro que você esteja quanto a isso, dê um passo de fé e comece a fazer o culto doméstico e veja seu lar transformado. Essa é assim que deveria ter vivido o antigo Israel e é assim que deve viver hoje o povo de Deus. É muito importante o culto em casa, a oração, a leitura da palavra, o louvor também, né? A questão de louvar a Deus. Isso é importante. Infelizmente, hoje com as atividades, até mesmo com a internet, tirou muitas pessoas que faziam esse movimento no lar. E a gente precisa resgatar isso nos nossos lares, nas nossas vidas. Bom, chegamos à conclusão que, como o autor escreve, muitos crentes não recebem todas as bênçãos da vida cristã, porque não aplicam ao estudo da palavra. E por isso desconhecem a vontade e o plano do Senhor para a sua vida. Deus quer que o crente viva pela palavra diariamente, e cada momento. Salmo 1, versículo 2. Sua vida tem que ser alimentada e sustentada pela palavra. Suas atividades diárias têm que ser orientadas pela palavra. Isso está lá em Deuteronômio 8, versículo 3 e Mateus 4, versículo 4. E por meio dela é que se forma o caráter do cristão. E assim que você tem vivido, é a pergunta. O hábito da leitura diária da Escritura ajudará grandemente seu crescimento espiritual. Descubra na prática a bênção de uma vida devocional disciplinada. Diante de tudo que foi exposto, como você pode deixar de ter um tempo diário com a Bíblia? Né? Repetindo, diante de tudo que foi exposto, que foi falado aqui, você pode deixar de ter um tempo diário com a Bíblia? Quer dizer, não, você tem que ler a Bíblia todo dia, de qualquer forma, sem nenhum pretexto. A Bíblia tem que ser lida diariamente. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos alimenta espiritualmente. E é através dela que nós lemos e a gente aprendemos a praticar tudo aquilo que é correto e justo perante de Deus. Então vamos fazer isso, vamos buscar a leitura da palavra, vamos buscar meditando naquilo que a palavra nos diz para sermos edificados. E nós fomos terminando aqui essa lição. Na próxima semana a gente vai falar na lição. Ela passa para a lição 13. E essa que fala sobre a necessidade de conhecer a Bíblia. Né? Hoje nós estudamos meu tempo diário com a Bíblia e a necessidade de conhecer a Bíblia. Essa vai ser a próxima lição da próxima semana. Então vamos agradecer a Deus por essa leitura, por esse momento que a gente está aprendendo da palavra de Deus e que Deus possa nos abençoar e fazer-nos compreender. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse estudo, obrigado pela tua existência da tua palavra, teu reino, obrigado pela sua vida, meu Pai, pela vida do Senhor Jesus, pela vida do seu Santo Espírito que nos faz compreender a tua palavra
que nos ensina, que nos edifica, Senhor. Obrigado por cada pessoa que está assistindo essa escola bíblica online, que o Senhor possa abençoar ricamente o seu lar, sua família, que o Senhor possa estar abençoando aqueles que estão enfermos, que estão com tristeza no coração, que estão abatidos, Pai. Ó, meu Pai, com depressão, angústia, livra-te de todo mal, abençoe cada família, cada lar, que o Senhor ministre a cura em cada vida, Pai, e que possamos ter um domingo abençoado, um domingo, uma semana frutífera, Senhor, um domingo que possamos aí começarmos, Senhor, aqueles que não leem, mas começar a ler a Tua palavra, meditar a cada dia, Senhor. Ajuda-nos a praticar a Tua palavra, Senhor. Seja conosco, ilumina a nossa mente, o nosso coração e nos abençoa. É que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, fiquem na paz e que Deus abençoe a todos. E até a próxima.